Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Deixa eu deixar um convitinho para você. Nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos um culto maravilhoso aqui na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, pertinho aqui do Posto Brasil, na frente da Unitron. Estamos aqui de braços abertos para te receber. Nesse domingo, às 9 horas e às 19 horas, nós teremos o pastor Giovanni Zimmermann, o meu pai, com mais de 46 anos de ministério, 17 livros escritos, vai estar trazendo uma palavra de Deus juntamente com a minha mãe, Elizabeth Zimmermann, para abençoar a tua vida e o teu coração. Vem estar conosco na Igreja Casa na Rocha. Nós estamos falando, esse é o segundo vídeo que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso tema da nossa meditação, da nossa reflexão no dia de hoje, ser cheio do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser cheio do Espírito Santo? O que tinha no coração de Deus quando Ele nos mandou sermos cheios do Espírito Santo? Lá em Efésios capítulo 5, 18, o texto sagrado diz: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, é o que nos fala o Senhor. E lá em João, também 7, de 35 a 39, são os nossos textos base aqui que nós vamos estar ministrando para você. A Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse também com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento, no momento em que Jesus falou isso, ainda não fora dado aos discípulos, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Mas logo assim, logo depois que Jesus ascendeu aos céus, alguns dias depois, a Bíblia diz em Atos 2, que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam num lugar chamado cenáculo, 120 homens, que foram a base da igreja primitiva e de todo o trabalhar do Evangelho do Reino de Deus ao longo dos séculos. Aqueles 120 homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. O vento veio como um vento impetuoso sobre eles, derramando línguas de fogo. Foram cheios do poder de Deus, da glória de Deus, e a partir de então surgiu essa coisa maravilhosa e linda chamada Igreja de Jesus. Quero declarar sobre a tua vida que você vai ser tão cheio do Espírito Santo que do teu interior fluirão rios de água viva, ou seja, da vida de Deus que está em você, vai haver um fluir de Deus em favor de outras pessoas. E você vai ser cheio do Espírito Santo, conforme nos ensina Efésios 5, versículo 18. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, falamos sobre a semelhança do cristão e um copo. Assim como um copo pode ser sujo, um copo pode ser quebrado, um copo pode ser cheio de outras coisas, um copo também pode ser colocado na posição de ponta cabeça, e todas essas situações representam uma vida humana que ou está suja, ou está fechada para o mover de Deus, ou está cheio de besterol dentro dela, impedindo que Deus a encha, ou então está quebrado, está ali com rachaduras. Mas nós aprendemos que Jesus é aquele que nos cura de todas as feridas, de todas as rachaduras, e Jesus tem poder de restaurar os vasos que foram quebrados e arrebentados pela vida. Então nós vamos prosseguir a partir daquilo que paramos no nosso último episódio. Nós precisamos aprender, amados, que o alvo do Espírito Santo é voltar a nossa abertura, ou seja, a nossa vida na direção de Deus, e nos deixar cada dia mais sedentos por Ele. Então, só então, o Senhor saciará a nossa sede, a sede da nossa alma, quando o buscarmos de todo o coração. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo também, o apóstolo Paulo, exorta os crentes a se encherem do Espírito Santo, como eu falei lá em Efésios 5, 18. E o significado original dessa exortação paulina, no grego,
é que nós devemos buscar continuamente, diariamente, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, sermos cheios com o Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito Santo que Paulo nos dá como um mandamento, né, como um requisito para a vida plena, para a vida abundante, para a vida que Deus tem sonhado para nós. Esse enchimento é o poder de Deus, da força de Deus, para sermos testemunhas das boas novas do Evangelho de Jesus. Uma única experiência com o Espírito Santo, primeira e única, não é suficiente. Apenas o nascer de novo não é suficiente com relação àquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Temos que nascer de novo, é claro, nascer do Espírito, para que o reino de Deus se abra a nosso favor, né, se expanda dentro de nós e Deus gere as transformações necessárias no nosso interior, no nosso coração, a partir do nosso interior, mas precisamos também transbordar, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos conscientiza sobre a necessidade do poder de Deus nas nossas vidas. Antes mesmo que lhe peçamos, o Espírito Santo nos conscientiza de que nós precisamos dele. Será que você reconhece que precisa do Espírito Santo? Será que você tem consciência da necessidade do poder de Deus, da plenitude de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida? Se sabemos que precisamos desse poder em nossas vidas, por que não lhe pedimos ao Pai sermos cheios do Espírito Santo? É a pergunta que eu deixo aqui no ar. E a resposta é: não tenha medo, porque Deus pode fazer isso em você, uma vez que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Ou, em outras versões, diz de mente sã, de moderação, de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio, ou de uma mente sadia e equilibrada. O que também a Bíblia chama de temperança. Moderação, equilíbrio, temperança e domínio próprio e mente sã são palavras intercambiáveis, né? São termos sinônimos aqui dentro daquilo que Deus tinha no coração e tem no coração dele para cada um de nós. Então, abra-se para Deus. Não seja um copo de boca para baixo, fechado para o mover de Deus, para o fluir de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Também não seja um copo sujo, porque todo copo sujo acaba contaminando a água que entra dentro dele. Não seja também um copo rachado, arrebentado, ferido, que não serve para nada. Não, irmão, de Jesus, deixa Jesus curar a tua vida, o teu vaso, o teu copo, para que ele possa encher você do Espírito Santo e da sua graça e do seu poder. Abra-se para Deus. Se você está buscando a Deus, Ele não lhe dará algo ruim ou mal, jamais. Se nós que somos maus, né, pecadores, falhos, como diz a Bíblia em Lucas 11, de 9 a 13, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina o Papai Celestial se não vai dar o Espírito Santo, o poder de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, enfoque, né? Coloque como foco da sua vida, sua atenção em Jesus, e então esteja aberto a receber tudo aquilo que Ele quer te dar, tudo aquilo que Ele quer te abençoar. Deixe o Espírito Santo santificar você por inteiro, de dentro para fora, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, como diz 1 Tessalonicenses 5,23. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, diz Paulo, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. E aí Ele possa encher você durante essa vida terrena com a sua vida, com o seu poder, o poder de Deus. Receba dele também dons, talentos, aprenda a louvar, a adorar, a orar e principalmente testemunhar do poder de Deus através da sua vida. Também procure irmãos que saibam o que significa ser cheio do Espírito Santo. Peça que eles possam orar por você, para que eles possam impor as mãos sobre você e você receba essa plenitude de Deus, essa unção sobrenatural do Senhor, o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Não tenha medo algum, pois foi desta maneira que Paulo também fez isso lá em Atos 19, versículo 6, quando ele encontrou 12 irmãos
lá na cidade de Éfeso, ele estendeu as suas mãos sobre eles já tinham sido batizados com o batismo de João, que é o batismo nas águas, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E ali Paulo impôs as mãos sobre eles, cheios do Espírito Santo, da glória de Deus, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. É o que diz Atos, versículo 8, de 14 a 17, aqui no ministério de Pedro, e também através do ministério de Paulo, em Atos 19, versículo 6. Então você também pode orar por conta própria. Deus pode fazer isso também através de uma experiência singular, especial. Às vezes um êxtase espiritual vai vir sobre você, o Espírito Santo vai te visitar de forma copiosa, como uma chuva serôdia, né? Que vem e rega a terra, trazendo vida aonde estava desértica a terra. Assim o Espírito Santo traz vida, a vida de Deus às nossas vidas. Então faça essa oração ao Pai e você vai ouvir que Deus vai te responder. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Uma oração simples é o que nós queremos destacar. Fala assim, fala com Deus assim: querido Pai, obrigado pela tua promessa de que aquele que pede, recebe, e quem busca, acha. Eu reconheço que preciso de mais do poder de Deus, a fim de que possa expressar o fruto do teu Espírito Santo em minha vida. Eu te peço que limpes a minha vida mediante o sangue de Jesus e abra minha vida completamente a ti. Por favor, envia o Espírito Santo agora mesmo, com poder, a minha vida, em nome de Jesus, e amém. Amém, querido? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o destaque que nós queríamos dar no devocional de hoje, nessa meditação tremenda. Lembre-se, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, confusão, briga, violência, descontrole, desgoverno. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É um mandamento, é uma ordem do Senhor. Depende da nossa reação com relação à palavra de Deus e da nossa busca. Buscar-me-eis e me achareis, é a promessa do Senhor, quando vocês buscarem o Senhor de todo o vosso coração. E as palavras de Jacó, do grande patriarca Jacó, filho de Isaac, que era filho também do patriarca Abraão, ele diz: o Senhor visitará o seu povo. Essa palavra que foi lançada no mundo do Espírito, ela continua permeando o mundo espiritual. E Deus faz questão de visitar você de forma extraordinária, especial, poderosa, transformando a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero de alguma maneira ter contribuído para gerar fome e sede no seu coração por mais de Deus. Aqui debaixo no link de descrição tem o endereço da nossa igreja, os horários do culto, as nossas redes sociais, o nosso site que tem artigos, vídeos, áudios, tem muito material ali disponível para você ser edificado e crescer no Senhor, inclusive 8 cursos online de graça para que você possa fazer, crescer e florescer no Senhor. Nosso site é casanarrocha.com. Aqui debaixo também no link de descrição você vai ter também todas as informações de como você pode se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo e se engajar conosco na obra do reino, na pregação do evangelho, no cuidado das vidas e na restauração de pessoas e famílias. Você pode se engajar conosco nessa obra linda através da sua contribuição, da sua semeadura. Lembre-se, a sua semente hoje prepare e abençoa você para um futuro glorioso lá na frente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colherá muita bênção, graça e prosperidade da parte do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, um dia abençoado na presença de Deus. Saiba que o pastor Giovanni vai estar orando por você, pela sua vida, pela sua casa, sua família. E não se esqueça, nesse domingo, 9 horas e 19 horas, na igreja Casa na Rocha, cujo endereço está aqui também, você vai ter 2 cultos abençoados com o pastor Giovanni e Elizabeth, que são os pais do pastor Giovanni, meus pais preciosos, vão estar ministrando uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Amém? Deus te abençoe, um dia abençoado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.